Amém, queridos. Graça e paz, mais uma vez. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador, apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então aqui, Paulo está falando ao seu filho na fé e discípulo Timóteo. E ele diz: antes de tudo, Timóteo, eu te exorto para que você use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Essa semana estava com um discípulo e esse texto foi lembrado, e hoje eu orando, me lembrei dele novamente, então eu quero trazer a vocês nessa noite aqui. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. O que fazemos quando as coisas não são como nós imaginamos? O que fazer num momento desse? E aqui a palavra de Lamentações fala a esperança de auxílio pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do Senhor. Então, no versículo 22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Queridos, nós não somos consumidos, não é por causa de um homem que está lá no Palácio do Planalto. Nós não somos consumidos, não é por causa de uma situação política. Nós não somos consumidos simplesmente ou totalmente pelas misericórdias do Senhor. E nós temos que entender, amados, que essas misericórdias do Senhor não têm fim. E digo mais, como a continuação do texto diz no 23, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, e grande é a fidelidade. Então, onde temos colocado a nossa confiança? Então repita comigo: Senhor, o meu caminho eu coloco em tuas mãos. Nós não confiamos naquilo que vemos, mas confiamos naquilo que nós cremos. Amém? E sabe o que você pode ter segurança? É que 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 do outro, você não será atingido. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Paulo tinha um espinho na carne. Há muitas teorias e suposições, até interpretações e afirmações
sobre o que era o espinho na carne. Mas a Bíblia se explica pela Bíblia, e a Bíblia diz que esse espinho na carne era enviado de Satanás. Então já dá para imaginar o que era. E Paulo disse ao Senhor: olha, retira de mim esse espinho. E aí, o que o Senhor disse a Paulo? A minha graça te basta. Queridos, a graça do Senhor nos basta. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nós. E essa é a causa de nós não sermos consumidos. A fidelidade é grande. E aqui, Jeremias continua falando no 24: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Qual é a tua porção, meu irmão? Qual é a tua porção? Semana passada, eu já havia falado aqui nesse altar. Não podemos colocar a nossa confiança em homem, porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Nem no homem que vai sair, nem no que vai chegar. A nossa porção, a nossa confiança é o Senhor, a nossa porção é o Senhor, e a nossa confiança está em quem? Nele. Então, quando as coisas, elas porventura possam parecer diferente do que você imagina, ou do que nós imaginamos, nós temos que centrar a nossa alma. A minha porção é o Senhor, diz minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Amém? Então eu vou te dizer algo aqui. Deus continua sendo benevolente com a tua vida. Deus continua sendo benevolente com as nossas vidas. Independente se você foi vitorioso na lição ou não. Deus continua sendo benevolente com as nossas vidas. Por quê? Porque estamos buscando. E no 26 ele diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. E o 28 ele fala: assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta, o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Amém? Então, o que fazer no momento que a gente não compreende a vontade de Deus? A gente assenta solitário, como a pastora ministrou esses dias, né? Solitude é diferente de solidão, né? Solitude é o momento que você fica sozinho e você aguarda em silêncio a manifestação do Senhor na tua vida. Amém? Então, nós tendo a expectativa do resultado que nós gostaríamos, talvez nem todos, mas o que nós temos que fazer agora é continuar na presença de Deus, buscando a sua vontade, continuando a nossa vida, os nossos projetos e intercedendo, antes de tudo, em favor de todos os homens, principalmente por aqueles que estão investidos de autoridade. Nós colocamos a boca no pó, nós fizemos o que tinha que ser feito, nós oramos, nós buscamos a vontade de Deus, e eu creio que ela está se estabelecendo. Amém? Todo mundo fez o dever de casa, não é? Por isso, amados, nós não somos de nenhum partido, nós somos pela verdade. E nós buscamos o Senhor com humildade e aceitamos a resposta dele. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, Provérbios 16, se não me falha a memória, mas a resposta vem dos lábios do Senhor.
Então, quando a gente recebe a resposta, a gente agradece, independente de qual seja. Amém? Estão compreendendo isso? Glória a Deus. Agora eu quero ler com vocês um pouquinho mais, entendendo o que a Bíblia fala sobre a autoridade. Eu não vou demorar, eu sei que tem muita gente que está se recuperando desse momento, amém? Mas eu sei que foi um dia tenso, um dia pesado. Nós estamos aqui desde as 8 horas da manhã, clamando ao Senhor, né? Em Romanos 13, fala o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Então, amados, olha só, a instituição da autoridade vem do alto, ela não vem da terra. A gente tem na nossa Constituição algo que diz assim: todo poder emana do povo, porque esse é um princípio de democracia, sim, mas só existe povo e só existe poder porque tem um Deus que está acima de todos, que Ele instituiu a instituição da autoridade. A autoridade não vem de baixo, ela vem do alto. É claro que Jesus diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e Ele nos enviou debaixo dessa autoridade. Por isso, debaixo da autoridade que Ele nos deu, a gente faz a nossa parte. Mas aqui diz que toda a autoridade, ela é instituída por Deus. Então, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Então, a autoridade que vem do céu, aqui não está falando de uma pessoa, está falando de uma instituição de autoridade que Deus estabeleceu na terra. É claro que a pessoa que foi investida nessa autoridade foi escolhida pelo povo brasileiro, mas a instituição da própria autoridade foi instituída por Deus. E se o povo brasileiro escolheu uma pessoa, um candidato, para estar colocando nessa posição de autoridade, nós devemos respeitar. Amém? Nós temos que respeitar e nos sujeitar dentro daquilo que não fere os princípios da palavra, é óbvio, né? Mas ele diz assim, ó, no 2: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Então, quando a gente pensa em se tornar oposição, a gente tem que cuidar o que a gente está fazendo. Ok? Nós temos que entender isso. Pode haver até uma certa oposição à pessoa, mas não aquilo que Deus estabeleceu. Que são coisas diferentes. Mas agora, dia 2 de janeiro, dia 1º de janeiro, vai se misturar, vai ser a mesma coisa. A pessoa e a instituição de Deus. Uma vai estar investida na outra. Amém? Então, nós não devemos nos tornar resistência às autoridades. Porque a Bíblia assim não o diz, porque senão nós estaremos resistindo à ordenação do próprio Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Alguém quer arranjar condenação para si mesmo? Sim ou não? Não, né? Então, nós temos que agir com sabedoria. Qual é a nossa função, amados? Interceder, orar. Antes de tudo, clamar a Deus para que intervenha nos governos, porque é Ele que estabelece reis, mas Ele também remove. Amém?
A nossa intercessão é a intercessão que vai fazer os céus se moverem em favor da nossa nação. Agora aqui no 3, fala sobre os magistrados. Gente, é desafiador, mas vamos ler. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês. A Bíblia está dizendo que a autoridade política é um ministro de Deus para o nosso bem. E eu quero te dizer que, se você crê na Bíblia e confia em Deus, então você não tem problema de aceitar autoridades. Isso é tão sério, porque a própria palavra está dizendo que até os magistrados e essas autoridades são ministros de Deus para o nosso bem. Só que muitas vezes o que nos faz bem não vem com uma cara de bem. Eu sei que os tempos são desafiadores. Eu sei que nós ficamos chocados quando nós vemos invasões de igrejas, paredão, expulsão, como nós estamos vendo na Nicarágua lá, expulsando freiras, bota num caminhão e manda tirar do país, joga no meio da rua, prendendo autoridades religiosas. Eu sei que isso nos escandaliza, como aconteceu aqui no Paraná. No meio de uma missa, entraram e fizeram escarcéu, como fizeram em Joinville. Eu sei que isso nos escandaliza, mas eu quero dizer que, às vezes, aquilo que a igreja não entendeu ainda, quando vem situações dessas, nós começamos a ficar mais sérios na fé. Então Deus usa o homem bom e o homem mau para ministrar o bem sobre nós. São ministros de Deus. Eu vou ler de novo para que você não tenha dúvidas. Amém? Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então eu quero te dizer, e aqui, queridos, quando Paulo escreveu isso aos romanos, ele não estava na Disneylândia, gente. Vou falar a verdade para vocês. Ele estava debaixo de vara, debaixo de laço, debaixo de açoite, de prisões em prisões, debaixo da dominação romana. Coisa que nós nunca vivemos. E mesmo assim, Paulo tem a coragem de escrever um negócio desse. E por um decreto ele foi decapitado. E foi o bem que essa autoridade fez para ele, no entendimento dele. Então eu quero dizer para vocês, amados, que Deus, Ele é soberano a tudo isso. E nós não precisamos entender tudo, mas nós temos que confiar nele. Amém? Nós não precisamos entender tudo, mas temos que confiar nele. Confiar que talvez a ministração do Senhor conosco para esse tempo novo vai ser um pouco diferente. Amém? Mas, por fim, é para nos fazer bem. Os planos do Senhor não são de mal, são de bem. Amém? Quem está entendendo aí? No 5 ele diz: é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributo, porque são ministros de Deus,
atendendo constantemente a este serviço. E aí ele termina falando um versículo que é clássico, dizendo: pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então, Paulo está ensinando aqui que para os ministros de Deus, que são aqueles que cobram imposto, e vou te dizer, os cobradores de impostos da época de Paulo eram terríveis. Tanto é que queria ver o cara que era do mal, era o cobrador de imposto, né? Como Mateus era cobrador de impostos, como Zaqueu era cobrador de impostos. Os caras eram do mal. Mas Paulo está dizendo, mesmos esses são para o teu bem. Então paga tributo a quem você deve tributo. Paga imposto para quem você deve imposto. Paga respeito a quem você deve respeito. E pague a honra para quem você deve honra. Sabe que nós temos que ser diferente do mundo, gente? Sabe que a nossa mentalidade ela tem que ir muito além dos youtubers que a gente assiste, ou dos jornalistas que a gente assiste. Sabe que o nosso padrão de moralidade e justiça tem que ir muito além do que a televisão nos conta, que a internet nos conta, o Twitter. Pois é, porque nós vivemos num mundo que ninguém está disposto a andar a segunda milha. Ninguém está disposto a dar outra face. Ninguém está disposto à sujeição, mesmo não concordando. Nós vivemos nesse mundo desse jeito. Só que o padrão de Jesus é outro. Porque ele diz, olha, o meu reino não é desse mundo. Vamos continuar orando para que venha o reino de Deus sobre a terra. Vamos continuar orando para que as autoridades possam nos proporcionar vida mansa e sossegada. Vamos continuar orando para que a gente consiga manter as nossas liberdades. Vamos continuar orando para que a gente consiga manter as igrejas abertas funcionando. Vamos continuar orando. Amém? Eu creio que o Brasil é a terra do avivamento. Eu creio que o Brasil está no radar do Senhor. É o país que vai exportar avivamento. Mas talvez o evangelho esteja muito barato aqui nessa terra. Talvez o evangelho esteja muito fácil. Um evangelho sem cruz, sem renúncia, sem arrependimento. Mas eu quero dizer para vocês que os planos de Deus permanecerão. Pode passar os céus e a terra e governos também, mas a palavra dele não vai passar. E o reino do Senhor, esse nunca terá fim. Amém, igreja? Quero ler o 11 ainda com vocês. E quero encerrar. Diz assim: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Que sono é esse? Sono espiritual. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. E Paulo continua dizendo: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, nem em contenda e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne,
no tocante às concupiscências. É isso que o Senhor deseja, que nós continuemos andando como igreja dignamente, sendo luz para o mundo, fazendo diferença nessa geração. E eu quero te dizer, a história não terminou. A história não termina, porque aquele que dividiu a história está conosco, e Ele vai fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nossas vidas. Vamos concluir. Eu quero ler Mateus 6:9. Vou pedir para ler, porque tem muitas versões de Bíblia, então nós vamos ler junto, vamos orar juntos, vamos pedir que o reino dele venha para a terra. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos ler a partir do 9 até o 13. 1, 2, 3 e... Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.